A gente começa o Jornal Tarobá falando sobre a reunião que terminou agora há pouco na Câmara de Vereadores de Londrina. O assunto principal foram as mortes de Fábio Ábila e Hanan Silva, assassinados no centro de Londrina. Quem acompanhou foi a repórter Heloísa Pedrosa. Elo, uma boa noite para você, né, Elo? Elo, o assunto principal aí foram os crimes de ódio. Por quê, hein, Elo? Boa noite, Luciane. Boa noite a todos. Foram horas discutindo para entender se essas mortes têm motivação homofóbica. Polícia Civil, Militar e entidades ligadas ao movimento LGBTQI+, participaram desta reunião. E para essas pessoas ligadas às entidades, os crimes são crimes de ódio. Existem indícios, eles apontam, e não seriam apenas casos de latrocínio, como a Polícia Civil tem apontado. Nós conversamos com a coordenadora da Comissão de Direitos Humanos da OAB e ela explicou que indícios são esses. Vamos ouvir agora a Paula Vicente. Esse tipo de jeito de matar, de modus operandi, é uma maneira que você tem que ter a confiança da vítima, que um homem, por exemplo, o caso do Bosco, que ele é um homem grande, o Fernando é uma pessoa pequena, ele não é um homem grande, você tem que ter muita força física, ou a vítima não vai oferecer resistência. Foram casos muito próximos, de maneiras muito parecidas, com objetos da vítima, 2 homossexuais, no centro da cidade de Londrina. Para a gente tem que ser investigado da maneira correta. No final, se descartou a homofobia como motivação, ótimo, investigamos da maneira certa. Mas tem que ser feito da maneira, até para que a gente crie dados, né? A gente precisa de dados para criar políticas públicas. Fábio Ábila, de 39 anos, foi encontrado morto no bosque de Londrina. E Hanan Silva, de 21, na Praça Rocha Pombo, 10 dias depois. Os crimes tiveram várias semelhanças e o suspeito, Fernando Inácio de Andrade, está preso. A polícia diz que sim, os 2 casos, né, são latrocínios. Fernando estaria de olho no patrimônio das vítimas. Aí o debate na Câmara ficou bastante acalorado, porque para as entidades ligadas aos movimentos LGBTQI+, existe uma grande resistência em se caracterizar crimes como crimes de ódio. Geralmente eles entram no sistema como agressões, homicídios e, nesse sentido, os dados ficam um pouco defasados. A própria Paula da OAB comentou um dado de 2017, em que no Brasil 197 pessoas teriam sido mortas por motivação homofóbica, mas estimativas apontam que o número é muito maior. As entidades apontam uma morte a cada 16 horas no Brasil e o país seria o que mais mata pessoas por essa questão da orientação sexual. A Polícia Militar, através do Major Vila, informou para nós que não há uma dificuldade em enquadrar os casos como crimes de ódio, porque a PM faria um primeiro atendimento e isso ficaria a cargo da promotoria. Já o delegado, chefe Osmir Ferreira Neves, reafirmou o tempo todo na Câmara, apesar de ser muito questionado, que a morte de Hanan e Fábio são casos de latrocínio. Vamos ouvi-lo. Tudo está sendo analisado, o pedido das entidades, das associações que defendem o interesse dessas pessoas é importante e, claro, a investigação é a mais ampla possível. Todo esse contexto ele é avaliado. No caso específico dessas 2 mortes é que nós tratamos como latrocínio, por quê? Porque esse criminoso visava efetivamente o patrimônio das vítimas. E entre os encaminhamentos dessa reunião ficou a proposta da criação de um Conselho Municipal dos Direitos da população LGBTQI+. Estima-se que são cerca de pelo menos 14 mil pessoas aqui em Londrina, número que foi estimado diante da última parada, cultural feita por esse movimento aqui na cidade.